Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, bom dia, paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou o Jonei, moro em Pitanga. Quero mais uma vez, através dos nossos canais, Instagram, Facebook, Telegram, poder também partilhar com vocês mais uma manhã a palavra de Deus e já trazer essa informação chocante. É uma informação pesadíssima. Se nós não perdoarmos, Deus não pode nos perdoar. Se Deus não encontrar no nosso coração um coração que perdoa, Ele não pode perdoar. Jonei, mas é uma heresia, porque Jesus disse que todos os pecados possuem perdão, exceto o pecado contra o Espírito Santo. E é uma verdade absoluta, nós iremos ver isso hoje e vamos entender esse contexto, as profundezas da palavra de Deus. Se segure, porque Deus vai nos chacoalhar nesta manhã e vai falar conosco, e vai nos libertar, e vai dar a nós um caminho de salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo estejas entre nós e o perigo. Invocamos a Virgem Maria, nossa mãe. Maria, passe à frente, esmagando a cabeça da serpente. Maria, vai à frente, abrindo portas e portões, casas e corações. Maria, envolva-nos nesta hora com o seu manto sagrado, com o seu manto veronil, para que nós possamos ser abençoados pela sua intercessão. E nós também convocamos os 9 coros angelicais, serafins, querubins, tronos, potestades, dominações, todo o acervo, todos os arcanjos, santos arcanjos e os santos anjos, os coros, as virtudes, toda a assembleia festiva dos anjos, nós invocamos para esse momento de oração. Santo Padre Pio, rogai e intercedei por nós. Santo Padre Pio, rogai e intercedei por nós. Santa Helena Guerra, intercedei por nós. Apóstola do Espírito Santo. Unidos com a Igreja Católica, na pessoa do Papa Francisco, nosso pastor, nosso Bispo Dom Hamilton, a Igreja e todo o corpo de Cristo nesta hora. Espírito Santo nos capacite e nos fortaleça. Espírito Santo, penetra o nosso coração e a nossa alma e penetra o nosso intelecto agora poderosamente. Senhor, que a Tua palavra se enraize no meu coração. Que a Tua palavra seja para mim luz, libertação. Que a Tua palavra me restaure nesta manhã. Que a Tua palavra afugente os meus inimigos. E se houver algum demônio contra as obras de Deus aqui na terra, que esses demônios sejam extirpados. No nome de Jesus, agora e para sempre, amém. Também, Senhor, se houver alguma doença, seja ela qual for, diante da Tua presença, que essa doença, na Sua presença, seja também findada, destruída, neutralizada no poder do Teu santo nome. Mas tudo isso a Ti recorremos, porque é o Senhor que tem o comando sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Tu és o Deus verdadeiro. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estou aqui munido com o Catecismo da Igreja Católica, ok? Para os hereges de plantão, tá? Tá bom? O Catecismo tá aqui, ok? Eu também tenho uma súmula, um tratado de demoniologia do Padre José Forteia. Isso aqui é sensacional. Não é disso que a gente vai falar hoje, não. Eu sempre trago algum texto sobre esse tratado. Eu tenho também 2 Bíblias, 3 Bíblias aqui, tá bom? Uma, a outra
E mais uma ali. Deus perdoa tudo? Não. Você está contra a Bíblia. Jesus disse que Deus perdoa tudo, menos o pecado contra o Espírito Santo. Sim. Sim. Deus perdoa tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas Deus não pode desdizer-se. Deus não pode voltar atrás nos seus oráculos. Então, tem coisas que Deus não perdoa. Mas isso não é porque não tenha poder para rever isso. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Deus pode perdoar tudo, mas nem tudo pode ser perdoado por Deus. Imagino as pessoas botando um facão no meu pescoço agora. É verdade, meu irmão e minha irmã. Essa ideia de o Deus de amor, o Deus que ama todas as coisas, o Deus que não está nem aí pro teu pecado porque Ele te ama, isso é uma baboseira. Deus está aí pelo teu pecado, sim, pelo meu pecado, pelas minhas transgressões, e Deus não quer outra coisa que não seja um arrependimento e uma volta para dentro do coração de Deus. Então nós precisamos entender isso. Deus habita no meu coração. Deus é Espírito. Deus está aqui dentro, ok? Ele sabe tudo que está dentro de mim, antes que uma palavra saia da minha boca, antes que eu venha a verbalizá-la. Deus já sabe o que eu vou dizer. Ele sabe os meus pensamentos. Por isso Ele vai dizer: conheço os teus pensamentos, as tuas obras. Deus sabe o que está dentro de nós, meu irmão, minha irmã. Deus é Espírito. E o reino de Deus se fez carne e habitou entre nós. E hoje se materializa. Jesus se materializa. Ele se torna real num simples momento em que o Padre vai estender a mão numa oração, na transubstanciação ali, na oração eucarística, onde o céu simplesmente desce ali no altar. E Jesus aparece ali, claro, na forma do pão, que é dessa forma que Ele quis. Quando Ele repartiu o pão, Ele disse: fazer isso em memória de mim. Então Jesus aparece na forma de pão. É ali, Ele está ali, é real, palpável. Sangra algumas vezes. E quando você comunga, você que é católico, e você que não é, deveria ser. Quando você comunga, o reino do céu entra dentro de você. Quando você comunga, quando você recebe Jesus, e o reino se faz aqui. E então haverá uma erupção dentro de nós, um colapso, um tsunami, um furacão, como queira, entre o bem e o mal. Vão ficar se degladiando. A tua carne, impulsionada pela tua concupiscência, que nem sempre é o demônio, mas que é um arrastar da nossa natureza pecaminosa, que nos impulsiona para pecar, impulsiona a carne, os desejos, os pecados da carne, nós sabemos bem, está aqui em nós. Tem alguns impulsos que são até mesmo demoníacos, são ações do demônio, mas isso está longe de tantas coisas que está dentro de nós, do nosso pecado original. Nós, muitas das vezes, pecamos sem o auxílio do diabo, gente. O diabo não é o senhor de todas as coisas pecaminosas. Por que não? Quem fez o diabo pecar? Conta pra mim. Como que o diabo pecou? Quem tentou o diabo? Ninguém. O diabo, pela sua liberdade, se sentiu alguém capaz de ser como Deus. Então aí nasce o pecado. Da liberdade que ele já tinha, ele decide arbitrariamente a seguir um caminho contra Deus. Aí sim se instala o pecado. Traz com ele uma multidão de demônios, 1/3. E o pecado vai habitar a terra, porque ele é despejado do céu. É isso. A palavra é essa. Despejado do céu. Então, o diabo que está aqui como um leão,
apenas esperando que a minha concupiscência, que a minha tendência dê vazão a ele. Então eu tenho uma tendência humana, o pecado original do Salmo 50 habita em mim, e eu vou acabar em algum momento transgredindo uma lei divina que vai me colocar em livre acesso com a influência do mal, que aí vai começar a trabalhar na minha vida, vai vir sugestionar, vai me orientar a ser viciado em droga, em algumas coisas, e a minha cabeça vai nisso, e aí sim, daí junta o diabo te tentando, e mais a tua fraqueza carnal, longe de Deus. O que vai dar isso? Vai dar um problemão. Então você tem que romper com a tua carne e viver no espírito para que o diabo vá embora. Quer dizer, embora ele nunca vai. Vai ficar rodeando. São Pedro vai dizer isso, nosso primeiro Papa, uma das suas cartas. Sendo assim, meu irmão e minha irmã, para que a nossa alma esteja livre e o nosso coração em Deus, nós precisamos caminhar com Ele e fazer valer esse reino que está aqui dentro. Quando Jesus estava no poço da Samaritana, ela disse: aonde vamos adorar a Deus? Jesus disse: em lugar nenhum que não seja aqui. Mas como assim? Aqui. Jesus disse: Deus é Espírito. Meu Deus. Deus habita no meu coração. Não se preocupe em viajar 3 dias para ir conhecer um lugar sagrado. Vá se você puder e tiver dinheiro. Se eu tivesse dinheiro e pudesse, eu também iria para Roma, Jerusalém. Meu sonho. Fátima, conhecer Luca. Meu sonho. Mas assim, meu irmão, não se preocupe com isso. Deus está aqui, literalmente. E o reino de Deus se instala aqui no meu batismo, e quando eu livre, espontaneamente vou à missa, e aí sim o Cristo, penetra minha alma e não tem para ninguém. Mas nós pecamos, e tem alguns pecados que não podem ser perdoados por Deus. E aí você vai dizer assim, lá vem ele de novo com a heresia. Lá vem dizer coisas que não está na Bíblia ou na sagrada tradição da igreja. Não seria desprovido de inteligência. A palavra vai dizer na oração do Pai Nosso, sugestiva que Jesus deixa, para que nós tenhamos comunhão com Deus. E quando eu digo que Deus não perdoa alguns pecados, não é que Ele não tem poder para isso. Deus tem poder para tudo, mas tem pecado que Deus não pode perdoar. Não pode porque não pode, não pode porque não quer. Não, Ele não é que não pode porque não pode, nem pode porque não quer. Não é isso. Foge do princípio. E Deus não pode desdizer-se. Então, seguimos o Senhor e Ele cumpre a sua palavra, ou nós não seguimos o Senhor, Ele não cumpre a sua palavra. Mateus, no capítulo 6, é uma aula sobre boas obras em segredo, está lá explícito. Fala para que nós não venhamos a fazer as nossas boas obras só diante dos homens, que não adianta nada, porque a recompensa que vem de Deus, só Deus pode dar. Então Deus vai dar a recompensa para nós no oculto. Então não adianta ficar batendo lata aí para os homens verem e ficar sendo vangloriado e aplaudido e Deus não fizer nada por mim. Então eu já tive minha recompensa. E qual foi ela? Foi os homens que me glorificaram, me puseram num status que não mereço, e porque eu fiz coisas boas, eles me parabenizaram. E Deus então não pode fazer nada. Então Deus diz, então faça as boas obras e não se deixe ser visto pelos homens, porque aí sim, eu que estou no céu vou te atender. Está aqui escrito. Quando der esmola, não toque a trombeta. Não fique contando história, não fique se vangloriando, não fique contando vantagem por você ajudar as pessoas. Que uma mão faça, a outra não veja. Faça isso em espírito de mansidão e no oculto da alma. Quase que eu falei ocultismo aqui, né? Misericórdia. Mas faça isso de uma forma oculta, tá bom?
que Deus vai te recompensar. Quando você orar, não faça como os hipócritas que ficam lá batendo converseira e falando alto e multiplicando palavras. Não gera nada e não vai a lugar nenhum. Multiplicar palavras não quer dizer que você não pode fazer todas as suas orações. Multiplicar palavras, Jesus está dizendo daqueles fariseus que ficavam lá no templo tentando convencer Deus com um monte de ladainha que não adiantava nada. Deus vê o coração, então pode multiplicar a palavra sim. Reza o terço, reza o rosário, faça as tuas ejaculatórias, reze São Miguel, reze São Gabriel, reze São Bento, reze tuas novenas, faça 10 novenas por dia, vá à missa todos os dias se você preciso for, acompanhe a liturgia, faça a liturgia das horas, leia a palavra, converse com Deus, ore, fale com Deus, ore em línguas. Se você é carismático, você pode, dentro do teu movimento, pode orar em línguas sem escandalizar ninguém. É a oração do Espírito Santo para nós. A igreja nos libera isso. O Papa João Paulo II nos deu carta branca. Papa Francisco nos deu carta branca. Também Papa Bento XVI, que com o Papa João Paulo II gozam da glória eterna, nos deram essa carta branca. Usemos os carismas, os dons, mas não para se aparecer. E depois Jesus vai dar uma martelada, literalmente, e ninguém quer entender isso aqui. Ninguém quer entender. Mas na oração do Pai Nosso, você sabe essa oração inteira de cor, mas está aqui, ó, escrito, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. É o nosso diálogo com Deus. Senhor Deus, perdoe as minhas ofensas. Ó Senhor, perdoe porque eu sou fraco. Eu sou fraco. Perdoe-me, Senhor, porque eu também perdoei aquele irmão que tramou contra mim. Sabe, eu perdoei aquele vizinho, eu perdoei meu marido, a minha esposa, eu perdoei aquele fracasso que fizeram contra mim. Eu perdoei aquela palavra maldita que lançaram na minha vida. Perdoei também, Senhor Jesus, as traições, as puxadas de tapete, as mentiras, as fofocas. Eu perdoei e sempre vou perdoar. Você fala com Deus assim: eu perdoo, Senhor, essa pessoa que faliu as minhas emoções, me jogou na lata do lixo, me deixou depressivo, angustiado porque mentiu. Mas eu perdoo. Aquele que me roubou, aquele que me enganou, eu perdoo. E dessa forma, meu irmão, veja, perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos o que nos ofenderam. Deus vai ver isso. Deus vai falar: nossa, está pedindo perdão e está dizendo que, e eu sei que ele também tem perdoado. Deus sabe que você perdoa. A gente fala, mas ele sabe. Mas o detalhe vem agora. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso é na nossa oração pessoal com Deus, no Pai Nosso. Depois veja, versículo 14 do capítulo 6 do evangelista Mateus. Veja, porque se perdoardes, é Jesus dizendo, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Veja, calma, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Então, sabe os nossos pecados, os teus pecados? Deus vai perdoá-los. Jesus disse, tudo tem perdão, exceto um pecado contra o Espírito Santo. Aí é com Deus. Então você vai saber que você tem direito de ser perdoado porque você também está perdoando. Deus vai te alcançar com misericórdia. Daí você vai lá no padre, passa pela confissão, lavagem total da tua alma. Pede perdão a Deus através do padre ali. Do sacramento da reconciliação, Deus te perdoou. Fechou. Como você perdoou os outros, Deus também te perdoou. Sacramento da reconciliação. Mas se eu vou lá na confissão, faço a minha confissão, mas eu saio dali com o meu coração magoado com o meu irmão. Ó, valeu o perdão? Valeu o perdão? Não valeu.
Não valeu. O sacramento foi inválido? Não, foi válido. O padre estendeu a mão, a igreja te perdoou, Jesus te perdoou dos teus pecados, porém dentro de você sempre vai ter essa máxima: por que eu estou angustiado? Por que eu não estou em paz? Porque no fundo, meu irmão, minha irmã, o teu pecado não está perdoado, literalmente. Porque você não foi com um coração puro diante de Deus. Veja, não sou eu que estou falando. Isso também dói para mim. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Ok? Então, se eu perdoar, Deus perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. É isso. Então eu vou com o meu coração carregado numa confissão. Eu não perdoo ninguém. E aí? Não é um passe de mágica. Não é assim um botão, um controle remoto que você clica e tá perdoado. Gente, Deus é relacionamento. Deus é relacionamento. E eu não sei se poderia falar isso. Mas eu digo assim, eu senti que algumas confissões que eu fui não valeu nada. Por mais que o padre impôs as mãos e me absolveu. Parece que eu saí carregado, porque eu não tive coragem de falar a verdade e nem ir me reconciliar. E o perdão tem a ver com reconciliação. Claro que se um ladrão te roubou, como é que você vai ficar amigo do cara? Não dá. Mas você perdoou ele. Desejou que ele seja alguém transformado. Você ora por ele. Ora pela vida daquele cara, daquela pessoa. Gente, um dia me roubaram em Palmital todos os meus bens de trabalho, equipamentos de trabalho. Nossa, eu estava ferido, eu fui para um dia de evangelização lá, eu fui e gravei com o padre, passei o dia rezando pelas pessoas e à noite foram lá e entraram no meu carro, levaram todos os meus equipamentos de trabalho, equipamento caro. De uma pessoa disse assim para mim: imagina, você chegou ontem aqui, rezou ontem o dia inteiro pro povo. À noite você gravou com o padre um material muito bacana para a igreja. Hoje, durante o dia, você está o dia todo aí rezando e de madrugada entraram no seu carro, limparam os teus equipamentos. Amaldiçoa esse povo, Jonei, que eles vão te devolver por bem ou por mal. E ó, ore para que essa pessoa caia de cama. Né? Falaram para mim isso. E Deus disse assim: ore por essa pessoa, perdoe essa pessoa, que eu também te perdoarei de todos os teus pecados cometidos. Mais vale uma alma livre do pecado do que um aparelho de gravar. Que foi uma paz para mim. Eu fui e entreguei isso para Deus. Eu lembro que eu entrei no sacrário lá na igreja de Palmital, Padre André. Falei: Senhor, não vou fazer nada. Está nas tuas mãos. Se for da tua vontade, que esse cara devolva meus equipamentos. Mas eu não posso fazer nada. Não vou nem amaldiçoá-lo, nada. Não tenho nem força para bem dizer. Não consigo orar por ele. Mas estou te entregando esse rapaz. Faça uma obra na vida dele, abençoe a família dele. Se tiver alguém doente, o Senhor possa dar a condição da cura para esse doente. Se esse rapaz, de repente, tiver num momento de reflexão, o Senhor toque no coração dele, vai que ele abre o coração, o Senhor pode entrar. Vai que ele devolve meus equipamentos. E fiz essa oração e me deu uma paz. E olha que me deu uma paz, eu investi. Daí sim, aí eu falei: olha, eu perdoo esse cara. O que ele fez, nem sabe, talvez se parasse para pensar, não tinha feito. E levaram meus equipamentos. A decepção da minha filha de 5 anos de idade. Pai, por que Deus deixou? A decepção da minha mulher, né? Que coisas de trabalho, não era barato, gente. Coisa cara. Eu falava: tá nas mãos de Deus e Deus vai me abençoar para comprar outro. Eu só sei assim, você veja como é que é o testemunho, né? Eu contei para um menino lá de Palmital, um amigo, que era o coordenador. Eu falei: viu, levaram lá meus equipamentos, você viu? Se de repente pintar e se você vê espuma do microfone da minha TV, se você vê alguma coisa, manda levar na Polícia Civil, porque é meu. Se escutar no rádio que acharam alguns equipamentos, é meu.
E aí me toquei de fazer um boletim de ocorrência. É natural, tem que fazer. Fui lá, avisei o policial, olha, furtaram e tal. O policial foi por livre e espontânea vontade, lá na paróquia. Chamou o padre para conversar. O padre, tinha um rapaz aí no final de semana? Tinha. Então ele disse que roubaram os equipamentos dele. O padre, pois é, foi na frente da igreja, que tal. Até vou puxar nas câmeras ali para ver se consigo ver alguma coisa. O policial falou, viu, podemos tentar ver isso agora? Que tá no quente ainda. Padre, vamos lá. Padre André, gentil, chamou. O policial entrou, abriu as câmeras, o policial olhou, voltou nos horários e acharam o rapaz mexendo no meu carro. Eu não sei como é que ele abriu a porta. Ele foi na porta da frente fechada, na outra porta da frente fechada, na porta de lá fechada, mas na porta de cá ele abriu. Não sei, não entendo isso, mas tá bom. Ele entrou, não tinha nada dentro do carro. Ele foi no botãozinho do porta-malas. Ele clicou, levantou o porta-malas, ele foi lá atrás, abriu o porta-malas e pegou tudo que tinha, equipamento meu, pôs debaixo do braço, fechou a tampa e foi embora. E o policial civil falou assim, eu sei quem é esse rapaz. E 1 hora depois, o policial foi na casa do rapaz. Chegou lá, ele estava dormindo. O policial conversou com a mãe dele, queria dar uma vistoria por ali, fazer algumas perguntas. Pediu para entrar na casa, a mãe franqueou, autorizou a entrar. E o policial entrou, já foi no quarto, já viu a minha bolsa, já viu meus equipamentos. O cara estava dormindo, acordou o cara, viu? Esses equipamentos, apareceu aí. Apareceu aqui. Cara, você furtou, tá aqui o vídeo e tal. Ok, tá aí. Prenderam o cara. Prenderam por furto. E levaram meus equipamentos lá pra delegacia. Me ligaram, quando fui ver, fui lá buscar e achei os meus equipamentos. Faltou só um negocinho que também insignificante, mas os mais caros eu recuperei intacto. Intacto. Não precisei fazer nada. Fui agradecer ao policial. Chego lá, seu policial, eu agradeço o senhor por ter conseguido. Ele olhou para mim e disse assim, Jonei, não que eu tenha me empenhado a mais, porque eu me empenho com todo mundo. Mas eu senti assim, primeiro deu sorte de cair no meu plantão, e eu senti que eu precisava falar com o padre. Falei com o padre me deu as câmeras, nós vistoriamos, e eu já detectei o cara pelo jeito de andar. Conhecia ele, já é cliente nosso, ou seja, sempre vai preso. Fui na casa dele e achei os equipamentos. Eu agradeci muito aquele rapaz. E quando eu apertei ele assim, dei um abraço nele, ele foi muito, muito gentil. Vim embora. Passado meia hora, um amigo me ligou. Eu falei, cara, agradeci aquele policial lá meio rapidão. E que Deus abençoe. E esse meu amigo lá falou assim, viu, esse policial é campista. Esse policial trabalha nas pastorais aqui da igreja. É um cara muito querido, serve a nossa comunidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus sempre vai agir. Deus sempre vai agir. E Deus agiu num policial, tocando no coração dele. Tá, o policial faz isso aí para todo mundo? Faz. Mas às vezes eu penso assim, que eu acho que Deus foi e deu uma apertadinha a mais no coração dele, dizendo, tem que recuperar o equipamento do meu servo. Deus deu uma resposta para mim, de uma oração simples que eu fiz. Deus devolveu o meu equipamento. Eu não fiquei com ódio do cara. O cara não ficou com ódio de mim. E ficou todo mundo bem. Então, meu irmão e minha irmã, perdoe sempre que você puder. Perdoe sempre. Deus está contigo. O Senhor nos ama. Veja, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Versículo 15, aqui é a pancada violenta que vem do versículo 15. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, se eu não perdoo, que direito que eu tenho na misericórdia? Mas a misericórdia é para todos. Negativo. Deus disse, tenho misericórdia para quem tem misericórdia. Jesus disse, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Uma troca de valores. No reino dos céus,
ou melhor, perdão, no reino de Deus, que está aqui, nesse relacionamento entre nós e Deus, nesse reino aqui, se eu quero ser cristão, se eu quero ser católico, católico de verdade, não fajuta, não católico de passeio na igreja, de cumprir preceito, não católico de rito, vou lá porque é domingo, não, católico de verdade, compromisso com a palavra, com o catecismo, veja só, mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É isso. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Finalizamos, Senhor Deus. Traga à minha mente agora aquelas pessoas que eu preciso liberar o perdão. Aquela pessoa que me ofendeu, que me magoou, tramou coisas contra mim. O Senhor foi para a cruz. O Senhor foi pregado nessa cruz pelo meu pecado. O Senhor pagou um alto preço por causa dos meus erros. O Senhor me perdoou através do seu sofrimento. Eu não merecia, o Senhor me amou e me perdoou. Esse irmão, essa pessoa que me ofendeu, que mentiu, não merece, talvez humanamente, o meu perdão, a minha atenção e a minha oração. Mas como eu também não merecia o seu perdão, a sua atenção, e o Senhor me perdoou na cruz, eu quero fazer um ato também de perdão, de perdoar essa pessoa. Eu te convido, meu irmão, traga na tua mente agora quem é essa pessoa, ou quais são essas pessoas que mentiram, que provocaram essa chaga, este sofrimento, essa dor no teu coração. Talvez teu pai te deserdou, te abandonou, tua mãe talvez tenha te deixado, teu marido, tua esposa, pessoas que você ama. Talvez você foi mandado embora do seu trabalho por injustiças, né? Talvez alguém puxou teu tapete no teu trabalho, você nem sabe por quê, só sabe que foi injustiçado. Entregue para o Senhor esta missão. Entregue para Deus esse teu problema, meu irmão. É clichê isso aí, mas é uma verdade absoluta. Entregue os teus problemas a Deus. Diga para Deus que você deposita nele a tua confiança. Traga na tua mente, no teu consciente, teu inconsciente, teu subconsciente, todas aquelas pessoas que promoveram algum ato contrário, te proporcionaram tristeza, mágoa, ressentimento. Que na cruz de Cristo Jesus nós derrotamos todo inimigo que se levanta contra nós, inimigos espirituais. Derrotamos agora em nome de Jesus todos os inimigos da nossa alma que combatem os nossos membros, que combatem a nossa alma. Nós declaramos que somos livres de todas as prisões mentais, físicas e espirituais. Nós nos declaramos livres também das palavras de maldição que se levantaram contra nós, das mentiras, das palavras malditas dos nossos pais, irmãos. Renunciamos e declaramos a nossa libertação. E anunciamos a vitória de Deus na vida dos nossos inimigos. Sim, anunciamos a vitória de Deus na vida dos nossos inimigos. E qual é essa vitória? A conversão deles, a libertação deles, a volta deles para a luz. Abençoamos os nossos inimigos para que deixem de praticar o mal e voltem para Deus. Deus não se compraz com o mal. O inimigo, o homem mau, irrita a Deus. E a cólera, a ira divina virá sobre todos aqueles e aquelas que triunfam pelo mal. Mas Jesus mandou nós orarmos pelos nossos inimigos.
Só Deus pode fazer justiça. Nós não podemos. Pai amado, Pai querido, te entregamos essa pessoa, esta realidade. Seja quebrado no teu nome todo esse mal. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo estás entre nós e o perigo. Lembre-se, se nós não perdoamos, Deus não pode nos perdoar. É um princípio. Compõe o reino de Deus. Não tem breganha. Não tem conversa fiada, não. É isso. Façamos o bem sem olhar a quem e perdoemos-nos uns aos outros. Deus abençoe você. Salve Maria Imaculada. Fique com Deus.